Boa noite, tudo bem com vocês? Vou esperar só 3 minutinhos, tá? Pra verificar se mais alguém vai entrar. E eu já começo, tá bom? Bem, vamos lá, né? Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso momento aqui nas redes sociais, no Instagram, onde que a gente discute a importância dos exames laboratoriais dentro de uma rotina de estética e como que os exames eles podem te proporcionar a aumentar a sua credibilidade e potencializar aí os seus resultados estéticos. Eu sou a Júlia Almeida e hoje nós vamos conversar sobre marcadores tumorais. Se você deve ou não solicitar marcadores tumorais aí para o seu paciente, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa de compreender o que são os marcadores tumorais. Na verdade, são substâncias que o nosso corpo já possui, mas ele possui em pequenas quantidades. E quando nós temos aí uma tendência a ter um câncer, né, nasceu aí um tumor, essas substâncias são produzidas em maior quantidade. Por isso que são considerados como marcadores tumorais. Eles geralmente apresentam-se mais elevado quando nós temos aí a incidência de um câncer. Portanto, precisamos ficar atento que não é porque o marcador tumoral ele deu um pouco elevado que aquele paciente vai estar com tumor. Muito pelo contrário, há necessidade de melhor investigação. Então, o marcador tumoral, ele não pode ser usado para falar que o paciente tem ou não um câncer, para a gente poder fazer essa afirmação. Ele apenas nos ajuda como uma triagem, como a gente ter uma desconfiança e levar a gente a investigar isso melhor. Então, nós temos alguns tipos de marcadores tumorais que são aí de proteínas, que são genéticos, que são carcinoembriogênios. O que é isso? Quando a gente tem nós possuímos algumas substâncias que durante nossa parte de feto, de embrião, a gente libera, a gente produz isso em maior quantidade. Quando a gente nasce, que a gente faz aí mais ou menos um ano e pouco, essa substância, ela para de ser produzida. Então, nós produzimos isso na fase de embrião e aí quando a gente cresce, para de ser produzido. E quando o paciente adulto, ele começa a liberar essas substâncias que nós deveríamos liberar somente na fase embrionária,
é uma suspeita de que nós estamos tendo algum tipo de displasia que está levando o nosso corpo a produzir essas substâncias novamente. Quando o paciente apresenta alguma alteração de marcador tumoral, nós nunca devemos falar para o nosso paciente que ele está com câncer ou que nós estamos com suspeita de câncer. Isso precisa de ser muito cuidadosamente conversado com o paciente e abordado de uma forma que esse paciente não fique assustado ou muito preocupado. Porque pode sim ser o tumor? Pode, mas tem algumas reações inflamatórias e algumas patologias que não são tumor que fazem com que alguns marcadores tumorais eles elevam também. Então, se a gente for solicitar esses marcadores tumorais do paciente, em algum caso nós encontrarmos esses marcadores em algum grau de elevação, nós precisamos de ter muito zelo ao conversar isso com o paciente, tá? Então, enquanto o paciente tem esses marcadores um pouco elevados, ele precisa de ser encaminhado para um profissional especializado e esse profissional vai solicitar exames mais profundos, mais a fundos para investigar se aquilo realmente é um tumor ou não. E o tumor, o paciente só pode ser diagnosticado como um caso de câncer de tumor quando é feita uma biópsia e essa biópsia confirma que ali tem células malignas. Caso ao contrário, nós não podemos nunca, por hipótese alguma, falar para esse paciente que esse paciente ele tem aí um tumor, tá? E as pessoas, elas confundem muito, né? Ter uma elevação de um marcador com um tumor. Como nós estamos numa época, numa geração onde as pessoas elas estão muito inflamadas, é normal, é aceitável que a gente encontre alguns marcadores tumorais com um pouco de elevação. Então, por isso que a gente não pode usar ele como um exame de triagem para descartar ou não esse tipo de patologia. Quando que o marcador tumoral ele pode ser utilizado a nível de câncer, por exemplo? Quando o paciente ele já possui um câncer instalado, independente de onde que é esse tumor, aí o oncologista já está com tratamento, esse paciente já está sendo medicado, já está sendo assistido. Aí quando esse paciente já está sendo assistido, aí o marcador tumoral ele passa a ser útil, porque o médico vai começar a verificar se esse marcador está tendo aumento ou se ele está diminuindo. Ou seja, se o câncer estiver sendo controlado pelo medicamento que foi utilizado, se a conduta terapêutica está realizando efeito, esse tumor geralmente tende a regredir e, consequentemente, a produção dos marcadores tumorais tendem a regredir também. Caso o paciente ele já esteja em tratamento e o marcador tumoral ele ele continua a aumentar, significa que a expansão desse tumor está se agravando e que ele não está respondendo bem ao tratamento que está sendo indicado para ele, que ele está sendo submetido. Então, o marcador tumoral, ele na verdade, ele passa a ser um excelente marcador, mais para um acompanhamento de um caso de tumor do que uma prevenção, tá? Como prevenção, ele não é o indicado. Então, ele não é um exame que deve ser solicitado assim para fazer um check-up do paciente. Até porque o paciente ou o profissional ele tem que estar muito bem esclarecido em relação a esses valores de marcadores para não confundir o paciente e não dar a entender que o paciente pode vir a ter um tumor, sendo que na verdade não tem, tá? Quais outras patologias que a gente pode ter que pode confundir isso, né? Algumas infecções podem fazer com que esses marcadores dê aí um pouco alterado. E quais que são os marcadores mais comuns? Existem uma infinidade quase de marcadores para todos os tipos de tumores, todos os tipos de alterações celulares. Portanto, tem alguns que são mais comuns e outros que são menos comuns. De acordo com o INCA, né? O INCA é um órgão que faz uma estatística que controla aí a porcentagem de tumores de câncer que nós temos no Brasil. Então ele fez uma atualização no site dele, agora este ano, no dia 10/6 de 2021, o INCA atualizou as estatísticas do site deles.
E aí, só a nível de curiosidade, eu queria compartilhar aqui com vocês. Os homens, o câncer que mais acomete os homens são câncer de próstata, colo e reto, seguido de traqueia, brônquios e pulmão, estômago, cavidade oral, depois esôfago. Já as mulheres, nós temos aí uma sequência de mama, né, câncer de mama, colo e reto, útero, traqueia, brônquios, pulmões, estômago, ovário, corpo do útero. Então, de acordo com essa estatística, a gente pode pensar em quais que são os cânceres mais comumente acometidos na nossa população. E aí, de acordo com isso, geralmente tem alguns marcadores que são mais comumente pedidos, porque não resolve a gente pensar em um marcador que é de um câncer que ele é muito atípico, de um câncer que ele é incomum, tá? Então, quando nós formos solicitar, a gente geralmente solicita dos cânceres mais frequentes para que a gente consiga descartar ou não isso daí. Então, dentro de alguns desses mais frequentes, tem alguns que eu acho interessante a gente levar em consideração, que é o CEA, né? Que é o antígeno carcinoembriogênio. Então, esse o próprio nome fala, embriogênio, ou seja, é uma substância que ela é produzida quando nós somos embriões. Quando a gente nasce e completa aí 1 ano, 2 anos, essas substâncias normalmente não são mais produzidas pelo nosso corpo. Então, se a gente dosa esse CEA e a gente tem ele em concentrações mais elevadas, a gente pode suspeitar de que alguma coisa não está acontecendo bem no nosso corpo, tá? Suspeitar, mas nunca fazer a afirmação. A afirmação de um tumor somente com biópsia. Então, esse CEA, ele pode dar elevado em vários tipos de patologia, como, por exemplo, um câncer de colo, outros tipos de câncer, câncer de estômago. Quando o paciente tem uma infecção generalizada, a gente pode suspeitar disso também. Nós temos também o 15,3 e o 27,9, que são tumores muito associados, são marcadores muito associados a câncer de mama, tá? Então, quando o paciente geralmente tem um histórico da família, minha avó, minha mãe, enfim, teve câncer de mama e tal, e a paciente às vezes relata que tem algum nódulo, alguma dor, algum desconforto, e é um paciente que não é comumente assistido por um outro profissional, vale a pena a gente pensar em solicitar aí alguns marcadores para fazer um acompanhamento desse paciente melhor, tá? O 125 a gente geralmente solicita para avaliar câncer de pâncreas, de vesícula biliar, de ducto biliar, de gástrico. Então, assim, ele é muito generalizado. Não dá pra gente fazer uma afirmação, por exemplo, o CA número tal deu alterado, então o paciente tem uma chance de tumor X. Alguns são mais direcionados, mas, portanto, muitos deles podem ser várias coisas. E como podem ser várias coisas, fica difícil da gente fechar um diagnóstico. E principalmente que nós, profissionais estetas, nós não somos profissionais capacitados e habilitados para fechar diagnóstico. Principalmente um diagnóstico de um tumor, que é um caso muito sério, que é um caso muito delicado. E também, por último, aí dos mais conhecidos, tem o PSA, que é o antígeno prostático específico. Esse é solicitado somente para os homens, porque são somente os homens que têm próstata. Esse PSA, ele é o único que pode ser utilizado como um acompanhamento e como um exame de check-up. Porque o PSA, quando ele dá um pouco aumentado, pode ser sim uma indicação de alguma coisa na próstata. Por quê? Porque ele é muito específico, ele é literalmente o específico da próstata, então não tem como ele dar alterado e esse paciente está com algum problema no fígado, nos rins, em outra região. O único sítio que ele dá alterado é próstata. Então o PSA, ele é o único marcador que ele pode ser utilizado como um check-up. Portanto, o PSA, ele é masculino, né? E os nossos pacientes de clínica estética hoje ainda são um número maior de meninas, de mulheres. Então, o PSA é um marcador que vai ser pouco solicitado, tá? E aí, quando que eu penso em solicitar marcador? Eu peço bem pouco, mas, por exemplo, digamos que o paciente é um paciente que já passa comigo há muito tempo, que nós já temos aí uma certa afinidade, uma certa amizade, e que esse paciente não é bem assistido por outro profissional, não é bem assistido por um outro profissional médico, por exemplo, é um paciente que dificilmente
faz análise, que dificilmente está passando com outro profissional. Então aí nessa situação eu gosto de avaliar, principalmente se o paciente tem convênio, porque quando o paciente tem convênio, ele não vai arcar com essas despesas, porque esses antígenos, esses marcadores, eles são mais caros. Então pedir isso pelo particular encarece muito para o paciente. Outra situação, o paciente relata na anamnese que tem históricos de CA na sua família muito próxima, mãe, avó, irmã, e é uma paciente também que não está sendo bem assistida. Se esse é um paciente que não está sendo assistido, eu acho bacana solicitar, porque aí a gente consegue fazer uma avaliação mais completa, mas aí é apenas a nível de prevenção, tá? E aí quando que eu repito isso? Geralmente, uma vez por ano, eu acho interessante fazer essa solicitação desses marcadores. Se porventura algum deles deu um pouco alterado, deu algum resultado que eu não gosto muito, eu encaminho esse paciente para um profissional mais competente, porque nós, profissionais estetas, não somos qualificados, repito, habilitados para a gente fazer esse tipo de diagnóstico, tá? Mas é interessante a gente avaliar assim. Tem pacientes que não sentem nenhum tipo de desconforto, que não tem nada, e às vezes a gente acha marcadores com valores bem elevados, e a gente pode sim ajudar esse paciente a diagnosticar isso muito precocemente, e uma vez, assim como qualquer outra patologia, quando é diagnosticado precocemente, geralmente a gente consegue ter um melhor prognóstico e esse paciente evolui melhor, tá? Se a gente pede esses marcadores para o paciente e aí se porventura dá alguma alteração discreta, moderada, enfim, dá alguma alteração e o profissional que está acolhendo ali aquele paciente tem uma abordagem meio que assustadora, meio tenebrosa, o paciente vai ficar muito preocupado, muito assustado. E isso, se não for muito bem contornado, se não houver um zelo e uma delicadeza muito grande ao conversar com o paciente, a gente pode ter o risco até de ser processado, porque o paciente, se ele entender que você passou a sensação, passou a imagem de que ele entendeu que ele está com câncer e ele não está com câncer, isso pode até te causar problemas legais, tá? Então esses marcadores, eles têm que ser solicitados com muita atenção, com muito zelo e principalmente ter muita cautela quando for abordar isso com o paciente. Geralmente, para os pacientes que eu solicito, são pacientes mais próximos, pacientes que eu tenho aí um contato maior e que são pacientes que não são geralmente assistidos por outros profissionais que não fazem essa rotina de exames com uma certa frequência. E se algum caso deles eles derem levemente alterado, eu sugiro que o paciente procure um outro profissional que faça uma investigação melhor e tal, mas eu nunca falo assim, isso aqui deu um pouquinho alterado, estamos desconfiando que pode ser um tumor e tal. Não, olha, pode ser uma infecção que eu não estou achando, pode ser algum órgão que talvez ele está um pouquinho inflamado, então é melhor a gente fazer uma investigação melhor com um profissional que pode te assistir e tal. Eu vou encaminhando esse paciente com muita delicadeza para que ele não pense assim, nossa, estou com câncer, a Júlia está me mandando para outro. Isso é bem complicado. Então, os marcadores tumorais, eles vêm aí para nos ajudar, eles vêm para agregar valor aí dentro de uma qualidade de vida do paciente, de uma longevidade, mas são exames que para nós, dentro de uma rotina de estética, a gente utiliza bem pouco, tá? Mas como nós somos profissionais da área da saúde e nós temos como preocupação, de acordo aí com o nosso intuito em ser profissionais da área da saúde, em promover saúde, são exames que a gente pode sim ajudar o paciente a avaliar de uma forma humana, né? Quando eu falo humana, é sempre que eu acho que todos têm que ter direito a ser diagnosticado algum problema desde o início para que aquilo possa ser cuidado precocemente, tá? Então esses marcadores, todos eles apenas servem para a gente ter uma triagem. Só para confirmar, nenhum marcador, exceto o PSA, ele pode ser considerado como um check-up, eles são apenas uma triagem para nos ajudar e todas as alterações precisam de ser melhores investigadas com exames de imagem, com biópsia, e só uma biópsia positiva é que vai confirmar se esse paciente tem ou não algum tipo de tumor, tá bom?
Muito comum vocês encontrarem aí dentro da realidade de vocês, pacientes que estão muito inflamados, ter aí algum PSA levemente aumentado. Então isso é aceitável. Mulheres que geralmente têm mamas com cistos, aquelas mamas que doem muito durante a menstruação, que sente aquela mama mais endurecida, normalmente são mulheres que têm uma tendência a ter aí algum marcador um pouquinho mais elevado. E a literatura fala que se não for cuidado para desinflamar esse organismo, essa paciente tem uma chance maior de vir sim a desenvolver um CA de mama. Então, por isso que eu acho importante nós termos esses conhecimentos, porque o paciente de estética, né, o paciente que nos procura, ele realmente não vem procurando doença, ele vem procurando beleza. Mas conforme a gente vai tendo uma intimidade e uma aproximação com o paciente começa a se sentir mais confortável conosco e a contar algumas coisas, alguns fatos, algumas evidências da vida dele. E nesse momento a gente pode descobrir muitas coisas, como por exemplo, as dores que esse paciente sente, quais os estilos de vida que esse paciente tem, o histórico familiar que esse paciente tem. Então, às vezes, esse paciente tem sim todas as características para estar no momento de desenvolver um tumor ou não, e que se a gente puder acolher, ajudar esse paciente, nós podemos fazer com que ele se livre disso, que isso acaba não progredindo, esse gene não seja ativado, ou até mesmo em estados assim iniciais a gente consegue ajudar, tá? Então vale muito a pena a gente pensar nessas situações. E quando que é o melhor, né? Quando que eu devo solicitar esses marcadores ou não? Como eu comentei, são exames que a gente não solicita com muita frequência, é mais difícil, são exames mais caros, são exames mais específicos e que não deve ser desperdiçado. Como assim desperdiçado? Se o paciente não tem histórico na anamnese dele de que esse paciente tem tumor na família, é um paciente que tem bons hábitos, bons estilos de vida, tem uma boa alimentação, eu acho que não cabe o porquê a gente solicitar isso. Mas se o histórico dele diz o inverso, e principalmente se você consegue visualizar que é um paciente que está muito inflamado, vale muito a pena a gente fazer essa avaliação sim. E quando? Durante o início na anamnese, então tudo você faz bem precocemente quando esse paciente ele está aí começando o tratamento com você, ou nada te impede também de no futuro qualquer, durante uma conversa que você teve com o paciente, durante uma queixa que ele relatou, durante um episódio que está acontecendo, você achar que é necessário fazer uma avaliação por check-up. E aí você pode sim conversar com o paciente, olha, vamos fazer um check-up melhor? Já faz tempo que a gente não faz uma investigação tão a fundo, o que você acha da gente reavaliar o teu corpo de uma maneira geral, pedir alguns marcadores tumorais, olhar algum nível de inflexão, de inflamação? O paciente geralmente vai concordar, principalmente se esse paciente tiver convênio, aí não tem porquê ele não querer fazer. Normalmente eles aceitam fazer sim e ficam muito gratos por você solicitar, tá? Então a questão não é nem a dificuldade de solicitar ou o porquê solicitar. O que eu tenho mais receio, que eu gostaria muito que vocês compreendessem, é em relação ao zelo de passar a informação para o paciente que algum marcador deu um pouco alterado, levemente ou muito alterado, e que há a necessidade de uma melhor investigação. Isso precisa de ter muito zelo, muita cautela ao abordar isso com o paciente, para que evite situações desagradáveis, tá? Dentro da odontologia, né, já teve algumas situações em que colegas pegaram raio-x panorâmica do paciente, encontrou alguns cistos um pouco maior nessa radiografia e falou para o paciente exatamente assim, olha, eu preciso que você faça novos exames, que procura fulano ou ciclano, porque você pode ter um câncer. Quando você fala assim, dessa maneira muito fria, insensível com o paciente fica muito assustado. E na verdade aquilo pode ser apenas um cisto
Então, um cisto é diferente de um câncer. Um cisto pode vir a virar um câncer, mas o cisto não é um câncer. Então, quando você aborda o paciente dessa forma, o paciente fica muito assustado. E aí o paciente pode começar a ficar mais apreensivo, a entrar em depressão, ficar angustiado. Então, tudo isso vai afetando o estilo do paciente, a qualidade de vida do paciente. Então, se você tem uma desconfiança de que alguma coisa ali não está legal, antes de você assombrar o paciente, deixar o paciente enlouquecido, delicadamente instiga aí esse paciente a fazer uma investigação melhor, mas de um modo que esse paciente não fique assustado, de um modo que ele não fique preocupado, porque isso pode ser pior, tá? Então eu até prefiro que vocês, que nós, de uma maneira geral, profissionais estetas, não solicitamos os marcadores tumorais, do que venhamos a solicitar e venhamos a assustar o paciente, tá? E isso é muito, muito desagradável e tem um peso muito grande para nós. E uma vez que a gente passa a sensação para o paciente, para dar a entender que aquele paciente tem uma patologia mais grave e de repente, conforme vai fazer a investigação, o paciente não tem nada, o paciente pode enxergar de duas maneiras. Ou ele fica grato porque você teve essa preocupação e graças a Deus não foi nada, ou ele se sente muito magoado e você passa a ter uma descredibilidade com ele porque você deu a entender que ele tem uma patologia mais grave e não tem. Normalmente o paciente fica muito chateado com você e ele passa a não ter gratidão, muito pelo contrário, ele passa a enxergar você como um profissional que não soube avaliar ele corretamente. Então, em relação aos marcadores tumorais, precisa de ter, gente, muito cuidado ao solicitar isso, tá? Eu normalmente solicito apenas quando o paciente tem convênio, porque aí eu consigo fazer um check-up geral e aí quando esse paciente está passando comigo pela primeira vez. Quando ele está passando comigo pela primeira vez e tem convênio, eu peço todos os exames que eu posso para avaliar todos os órgãos possíveis, para avaliar a resistência à insulina, para verificar a inflamação. Alguns marcadores eu solicito também e também peço hepatite, peço HIV, tudo isso. Eu literalmente faço um check-up do paciente. Nesse momento é um ótimo momento, porque aí o paciente entende que você está investigando ele de uma forma geral, tá? Um pouco mais para frente, quando você não pediu exames, começou a realizar alguns procedimentos e aí do nada você resolve pedir sem porquê e aí porventura esse paciente fica um pouco meio que ressabiado, sabe? Por que você vai solicitar isso agora? Então ele fica estranho. Então tudo tem que ter um porquê, uma lógica para que o paciente se sinta o mais confortável possível, tá? Mas, gente, assim como qualquer outra patologia, a gente pode sim, mesmo o paciente apresentando um estado super normal, mesmo um paciente que não foi até o nosso espaço para procurar saúde, ou aliás, para procurar doença, muito pelo contrário, para procurar beleza, a gente pode encontrar muitas coisas boas e não boas nos exames laboratoriais. E cabe a nós termos aí a humanidade de conseguir conversar e orientar esse paciente a seguir a conduta que necessário for aí, tá? E se vocês pegam algum paciente que vocês já sabem que tem assim algum cisto, qualquer tipo de cistos, é importante que vocês já comecem a tratar esse paciente, a desinflamar esse paciente. Nós temos uma escala de crescimento de patologias no nosso corpo que ela é muito fiel e ela tende a não falhar. Ela pode tardar, mas falhar não. Nós temos o pH no nosso corpo, no nosso sangue, e esse pH ele é muito importante para que o corpo consiga exercer as funções metabólicas de forma satisfatória. O nosso pH sanguíneo ele precisa de estar dentro do valor ideal. E o nosso corpo entende que isso é muito importante e para isso ele tem algumas reações, alguns sistemas tampões para que a gente consiga equilibrar esse pH dentro do nosso limite ideal. E o nosso corpo, muito lindamente, com a intenção de nos proteger e sempre ajudar a equilibrar esse pH,
Às vezes ele vai transformando esse excesso de acidez que vai acumulando em sal. Então, quando o paciente é um paciente que está constantemente inflamado, que está fazendo uso de uma alimentação que está ajudando com que ele fique mais inflamado, e esse pH vai alterando muito, o nosso corpo, com a medida de reparação, vai pegando esse excesso de acidez e vai transformando isso em sal. E esse sal no nosso corpo, ele vai se transformando em cistos. Se a gente não cuidar, não equilibrar isso no paciente, esses cistos vão evoluindo para nódulos. Se nós não cuidarmos desses nódulos, eles vão evoluindo para fibrose. Se não cuidarmos da fibrose, isso vai evoluindo para um câncer. Então, todos esses estágios são sinais que o nosso corpo começa a nos avisar muito precocemente, muito precocemente. Então, se nós ficarmos atentos ao que os exames laboratoriais eles estão querendo dizer lá desde o início, qualquer uma dessas fases que a gente pega o paciente, desde câncer, a fibrose, o nódulo ou o cisto, a gente consegue reverter. O câncer é um dos que eu considero mais grave, porque normalmente quando um câncer ele é diagnosticado, o paciente normalmente já está num estágio mais avançado e normalmente talvez ele já pode ter uma área maior acometida ou até metástase. Quando o paciente já está no caso mais avançado, fica um pouco mais complicado. Portanto, se diagnosticado precocemente e ainda num número de células mais reduzidas, a gente consegue sim, através de suplementação e desinflamando esse organismo, mudando os hábitos e estilos de vida desse paciente, fazer com que essas células elas não se multipliquem e fazendo com que diminua a chance de metástase. Então, por qualquer uma dessas etapas que o paciente está, uma vez que a gente consiga suplementar esse paciente de acordo com a ortomolecular e desinflamar esse paciente, a gente consegue reverter essa situação. Tem casos aí na literatura de cistos, de nódulos um pouquinho maiores, que eles conseguiram ter uma diminuição do seu diâmetro quando o paciente mudou os seus hábitos de vida. E tem estudos que mostram que isso aconteceu em até 2 anos. Ou seja, se o paciente conseguir sim mudar os seus estilos e a gente conseguir suplementar esse paciente de acordo com o que ele necessita, a gente pode contribuir muito com a saúde desse paciente. Então, a saúde do paciente é o topo, é o primeiro, é o primordial. Consequentemente, a gente consegue, através disso, ter resultados estéticos muito mais duradouros. Vale a lembrar que todos os nossos órgãos, exceto o coração e o cérebro, eles se regeneram a cada 7 anos. Então, o nosso corpo ele é tão perfeito, ele nos dá tantas oportunidades de melhora, que o universo ele deu essa chance para o nosso corpo. A gente consegue regenerar todos os nossos órgãos, exceto o cérebro e coração, a cada 7 anos. O intestino, que é o nosso órgão mais importante em relação à imunidade, e é ele que precisa estar íntegro para que todo o restante do corpo esteja íntegro. O intestino, ele se regenera a cada 3 meses. Ou seja, se vocês pegarem um paciente altamente inflamado, com muitas disfunções de pele, um paciente que tem aí um histórico que pode vir a ter patologias mais agressivas de acordo com a sua genética, você tem a oportunidade de desinflamar esse paciente em até 3 meses. E se esse paciente mudar totalmente o estilo de vida dele, nos próximos 7 anos, a chance dele desenvolver esse gene de patologia mais agressiva é quase que 0. Só que isso o paciente não sabe, são informações que quem sabe são nós, profissionais da área da saúde, e que estudam e que lê bastante artigos. E uma vez que você tem essa informação, você precisa de fazer bom uso dela e precisa de ajudar com que seus pacientes tenham melhores resultados também, tá? Então tudo começa, gente, toda a zica, né, do corpo começa aí através de uma inflamação intestinal. E essa inflamação intestinal vai trazendo consequências em diferentes graus e potências. Cabe a gente a conseguir equilibrar isso no nosso paciente. E nós temos todos os recursos e todos os conhecimentos para a gente conseguir avaliar através dos exames laboratoriais como que esse paciente está. E nós temos também recursos de suplementar esse paciente de acordo com a necessidade dele, tá bom?
Bem, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Deixa eu ver se eu já coloquei todas as perguntas que eu marquei aqui pra gente conversar. Exatamente. Respondi já todas as minhas perguntinhas aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Tem algo que não ficou claro? Hoje foi tranquilo, né? Que os meus cachorros não atrapalharam muito, então eu nem me dispersei, não perdi aí meu raciocínio. Deixei a live mais enxuta, mais curta. Isso é bacana que a gente não perde muito tempo, né? Tudo tranquilo? Dúvidas? Bem, pessoal, então já que vocês estão tímidos e não querem fazer nenhuma pergunta, eu vou finalizar por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela companhia de vocês. Gratidão, beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima live.